Esta viagem do Lula à China é mais importante que qualquer outra que ele tenha feito em seus 2 primeiros mandatos. E é mais importante do que a visita feita este ano aos Estados Unidos. E isso não tem a ver com o tamanho da comitiva, realmente tamanho considerável, né? Pelas dezenas de parlamentares, há também ministros e mais de 200 empresários, 102 só do setor agrícola. Então, não há dúvida que a comitiva chama a atenção. Muita gente embarcou já há dias para a China, junto com o Fávaro, ministro da Agricultura. Houve até o anúncio do fim do embargo à carne bovina brasileira. Oficialmente, esse embargo motivado pelo caso da vaca louca, né? Que foi registrado no norte do país, mas um caso atípico, sem risco de contaminação para o rebanho. Então, a China sabia disso, todo mundo sabia disso, mas esperaram exatamente a viagem, o ambiente, né? Para que o anúncio fosse feito, mas a decisão já havia sido tomada muito antes do Fávaro embarcar em direção à China. Há até o argumento de que o Brasil adotou, com a Tereza Cristina, o protocolo de o próprio Brasil suspender a exportação quando há algum caso grave ou preocupante de alguma doença no rebanho, seja suíno, seja bovino, seja nas granjas, né, de aves, etc. Mas, neste caso, o Brasil já havia liberado a exportação, só que a China não havia liberado a importação. Essa foi uma decisão da China. E, claro, eles esperaram essa viagem, o ambiente todo da viagem do Lula, que vai a convite do Xi Jinping, para fazer o anúncio. A importância também não está nisso, essa importância peculiaríssima. Não está no tamanho da comitiva, não está na suspensão de barreiras sanitárias, mesmo aquelas que não têm motivação de fato sanitária, mas sim comercial. E há muitos motivos para enxergarmos importância nessa viagem, mas o que dá a ela importância distinta é o que vai acontecer na conversa entre Lula e Xi Jinping. E vale notar, a respeito da importância do tamanho da comitiva e da viagem, que em Pequim, por exemplo, já haverá encontros importantes, inclusive seminários para os empresários. Em Xangai, da mesma maneira, que é o principal centro econômico da China, conversa de empresários brasileiros com empresários chineses, conversa de empresários brasileiros com agentes do Estado chinês que lidam diretamente com decisões econômicas e comerciais. A tentativa brasileira de convencer a China a abrir um pouco mais seu mercado para produtos industrializados brasileiros. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Porém, é uma relação baseada em venda do Brasil para a China de comida e de minério. Comida para as pessoas e para os rebanhos. E a compra pelo Brasil de produtos industrializados feitos na China. É claro que também produtos manufaturados brasileiros são mandados para a China. Mas numa escala que não é significante. O maior comprador de produtos manufaturados brasileiros são os Estados Unidos. Em segundo lugar, a Argentina. E a Argentina está numa situação muito ruim, tem comprado muito menos, a economia degradada,
e os Estados Unidos com o risco de uma recessão. Então, esse processo todo faz com que industriais brasileiros, principalmente quando o Brasil desenha, elabora, esboça projetos de reindustrialização, e aqui vale notar, né? Alguns economistas dizem que falar em retomada da industrialização, em reindustrializar, é uma bobagem. Que hoje o que prevalece é o setor de serviços. Espera lá. Uma coisa é o aumento da participação do setor de serviços no PIB de qualquer país. O crescimento foi gigantesco, porque esse setor, na verdade, ele é multissetorial, né? Você tem diversos setores e fragmentos econômicos dentro do que se rotula setor de serviços. É uma diversidade, uma imensidão de atividades econômicas. Mas o mundo continua, e cada vez mais, consumindo produtos industrializados. O setor de serviços, inclusive, é grande consumidor e usuário de produtos que são industrializados. Uma coisa é a indústria ter perdido participação relativa no PIB. O percentual da participação da indústria na formação do produto interno bruto. Isso é uma coisa. Outra coisa é achar que isso significa que desindustrializar-se é normal, é até um caminho. De jeito nenhum. É preciso modernizar, voltar a dar ao Brasil relevância na produção industrial, relevância internacional na produção industrial. E o Brasil tem todos os elementos para isso. O Brasil constituiu uma base industrial com a siderurgia e depois começou ali timidamente a apostar na indústria de bens de consumo, mas rapidamente entrou para o rol dos poucos países que eram considerados industrializados de fato. Não que tinha uma indústria ou outra. Aquele país ali tem uma forte indústria de petróleo. Não, não é isso. Um país industrializado é um país com diversas indústrias, de diversos setores, produzindo uma multidão de mercadorias e com um parque industrial estável, modernizado. E produto industrializado, ele entra no mercado, é o que se chama de valor agregado, né? Muito alto. Muito alto. O ganho por unidade vendida ou por tonelada vendida é muito maior do que os produtos agrícolas e minerais. E claro, a ideia, e essa me parece primordial, quem a abandona não está entendendo nada do que está acontecendo, de buscar independência. Você pode comprar aquilo que é feito no exterior, cujo preço faz valer a pena a importação, mas você não pode perder a capacidade de produzir tudo aquilo que é essencial. A pandemia demonstrou isso. A Divisão Internacional do Trabalho, ela durou muito pouco tempo, foi uma era muito pequena, porque rapidamente ela foi desafiada pelos acontecimentos, pelas guerras, por uma pandemia, pelos atritos, pela dificuldade de produção inesperada em um país que cuidava de fornecer ao mundo aquele produto específico. Então a reindustrialização é importante. E exportar para a China hoje parece muito difícil. Mas, com o crescimento dos atritos entre China e Estados Unidos,
a China começa a olhar alternativas, começa a procurar quem pode fornecer aquilo que hoje ela busca nos Estados Unidos. A China, claro, inunda o mercado ocidental, incluindo os Estados Unidos, com seus produtos. Mas ela também compra, e ela compra produtos industrializados também dos Estados Unidos. E ela começa a procurar alternativas. Quem pode fornecer aquilo que hoje a China busca na indústria dos Estados Unidos? E o Brasil, em muitos e muitos casos, pode. Não em todos, obviamente, mas em muitos casos pode. E aí, eu até me lembro quando o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a China, foi no governo do Ernesto Geisel, em 1974. Primeiro ano do mandato do Geisel, né? Mandato conferido ali pelas Forças Armadas, né? Não por voto. E ele substituiu o Médici e no começo de janeiro, fevereiro, ele começa a governar em 74 e naquele ano, claro, em razão do que havia acontecido na relação Estados Unidos e China, o encontro do Nixon com o Mao Tse-tung, o Ocidente resolve acolher a China, enxergando nela um novo aliado contra a União Soviética. Havia toda uma lógica da Guerra Fria nessa reaproximação. E depois a China ganhou de vez o assento permanente com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, substituindo Taiwan, que era dona da cadeira quando da formação do Conselho de Segurança. Porque oficialmente Taiwan era considerada, oficialmente, claro, a China oficial. Ali estava o governo oficial da China e não o governo revolucionário que estava na China continental. Isso muda com Kissinger, com Nixon, até porque eles viam na China um novo, surpreendente aliado contra a União Soviética. E naquele momento, a China compra do Brasil produtos industrializados, inclusive avião. A China conhece a indústria brasileira, conhece a capacidade da indústria brasileira, então não é uma impossibilidade. É difícil, vai demorar, mas o Brasil faz bem em levar essa reivindicação. O setor agrícola, com 102 representantes, para a gente ter uma ideia, 43 ligados à produção de carne bovina, 21 carne suína e de aves, 5 do setor de algodão, 5 de insumos, 4 da área de celulose, 1 de óleos vegetais, 1 de arroz, 1 de reciclagem animal e 21 empresários que representam negócios multissetoriais da agricultura. São 102. Então, há muitos assuntos a serem discutidos. E, claro, haverá uma espécie de confraternização, porque a Dilma já foi escolhida para presidir o novo Banco de Desenvolvimento, em substituição ao Marcos Truíjo. Na verdade, a saída do Truíjo e a entrada da Dilma, ela é dentro do mesmo mandato, né? O Brasil tem direito a 5 anos. Antes de 2020, primeiro mandato inaugural foi o Kundapur Kamat, da Índia, e aí veio o Marcos Truíjo, cujo mandato, o do Brasil, se estende até julho de 25. O mandato entregue ao Truíjo era para ele ir até 2025. Com a saída dele, a Dilma completa o tempo de mandato. Ela não ficará 5 anos. Ela ficará 2 anos e meio, não é? Arredondando aí. Pouco menos que isso. Até julho de 2025. Então, são
2 anos e 3 meses e meio. E a Dilma vai para Xangai. Aliás, há algumas reportagens a respeito, né? Quanto a Dilma vai ganhar e tal. Se isso fosse algo muito estranho, né? Como se fosse um presente. Na verdade, o novo Banco de Desenvolvimento, ele busca ser mais do que uma alternativa ao Banco Mundial e aos bancos regionais, como temos aqui o Banco Interamericano. A ideia é que ele seja o grande financiador de obras portentosas nos sócios do BRICS. Porém, hoje, esse banco não pode emitir títulos no mercado europeu e no mercado dos Estados Unidos e do Canadá por conta das sanções impostas à Rússia e que se estenderam automaticamente para o banco. Então, o grande desafio da Dilma será buscar países, corporações, conglomerados, empresas interessados em trabalhar com o banco, em comprar ações do banco. O banco tem uma divisão igualitária, 20% de capital inaugural de cada um dos países, né? São 5, Brasil, Índia, Rússia, China, África do Sul, cada um com 20%. A China já tomou 8 bilhões do banco para financiamentos em algumas obras e o Brasil já tomou 5 bilhões. O Brasil já buscou 5 bilhões de dólares no banco, e ainda é muito pouco, perto do potencial. Porque o BRICS tende a atrair rapidamente Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, e aí você está falando, no caso de Emirados Árabes e Arábia Saudita, de grande capacidade de investimento e de colocar capital no banco. A Argélia tem interesse, a Argentina já mandou até uma carta pedindo para aderir. E a Argentina está na Rota da Seda, a nova Rota da Seda estabelecida pela China. A Argentina deve receber, num curto espaço de tempo, 23 bilhões de dólares de investimento chinês, sendo perto de 4 bilhões e 700 milhões só para o seu sistema ferroviário. E a nova Rota da Seda não é meramente comercial e econômica, ela é também política. Ela é um caminho que a China, que a China estabeleceu para ampliar sua influência política no mundo. A China não se contentará em ser uma grande potência militar, e econômica e política regional, mas mundial. E já é. Só que ela quer assentar essa influência, solidificá-la, dar uma base capaz de enfrentar as tempestades do cenário internacional. E é aí que entra a importância da viagem do Lula. Mais do que o tamanho da comitiva, do que embargos, do que a posse da Dilma, do que a tentativa de abrir o mercado chinês para produtos industriais brasileiros. É aquilo que o Xi Jinping vai concluir das conversas que terá, principalmente, claro, com o Lula. Porque na visão chinesa, há uma mudança de era acontecendo agora. E essa mudança também é vista pelos Estados Unidos e pela Rússia. Pequim, Washington e Moscou não têm dúvidas de que o mundo voltou à bipolaridade, duas grandes esferas de poder com suas áreas de influência, tal e qual nos tempos da Guerra Fria, porém com alguns cenários bem distintos. Mas o fato é que essa é a visão
predominante em Pequim, em Washington e em Moscou. Nós falamos outro dia aqui, até abordamos esse assunto no Gente, recentemente, de um general da ativa dos Estados Unidos, não é da reserva, não é alguém da reserva dando palpite, dando opinião, é um general das Forças Armadas dos Estados Unidos, com alto cargo no Pentágono, e que afirmou que China e Estados Unidos se enfrentarão militarmente em 2025. Claro, não é uma profecia, né? É uma análise técnica, porque todo mundo concorda que em 2025 a China, em tese, né, terá menos gastos econômicos e menos perdas, inclusive de soldados, numa invasão a Taiwan. Essa é a visão dos Estados Unidos. Pode não acontecer a invasão, ou ela pode ocorrer em 27, em 30, em 32, não se sabe. Mas como há essa ideia de que 25 seria o momento propício para a China, e como os Estados Unidos têm dito que entrarão em defesa de Taiwan, o general não teve dúvidas em dizer que vai acontecer esse confronto em 2025. Daqui a 2 anos. Talvez sim, talvez não. Mas é a visão técnica. É a visão que prevalece hoje no Departamento de Estado, no Departamento de Defesa, na Casa Branca, no Partido Comunista Chinês, nas Forças Armadas Chinesas, no Palácio do Xi Jinping, no Kremlin, nas Forças Armadas Russas, na inteligência russa, na CIA, na inteligência chinesa. É que o mundo voltou à bipolaridade e será aquilo que o Clausewitz chamava de guerra total, que é a guerra em diversos frontes, não apenas militar, mas no campo científico, no campo espacial, no campo político, obviamente, no campo econômico de maneira geral, no campo comercial, no campo diplomático, até no esporte, como era na Guerra Fria. Tanto que China e Estados Unidos iniciaram uma batalha terrível no campo dos semicondutores, dos chips. Os Estados Unidos querem privar a China de ter independência e capacidade de produção nessa área, e Taiwan tem um papel importante nisso. E o fato dela se estender em todas as direções é esse episódio, um tanto quanto patético, né, de o Congresso americano se debruçando sobre o assunto TikTok. Há áreas de humor, né, de pastelão quase. Até pelo nível das discussões, parecia que um ia tirar a cadeira no outro. Então. No Congresso dos Estados Unidos. E a palavra que prevalece hoje no Partido Democrata e no Partido Republicano em relação à China é guerra. Essa é a palavra mais mencionada no Partido Democrata e no Partido Republicano, com exceções no Partido Republicano. No Partido Democrata, quase sem exceções. Ali, figuras que tentam levantar a voz e não conseguem, mas até o squad, né, o esquadrão da AOC, né, a Ocasio, do Bernie Sanders, vergonhoso o papel do Bernie Sanders, vergonhoso, virou um propagandista do complexo industrial militar dos Estados Unidos. Uma vergonha. E no Partido Republicano tá lá, Mike Pompeo dizendo guerra, guerra. Então não há dúvida que tá tudo desenhado, que
que já há bipolaridade, que já há duas grandes esferas de poder estabelecendo áreas de influência, não há dúvida. E é aí que entra a dúvida do Xi Jinping. O que fará o Brasil? Ele não perguntará isso ao Lula, é óbvio. Não é assim que se faz nessas ocasiões. Ele não quer saber do presidente do Brasil diretamente, olha, a posição do Brasil nessa volta da bipolaridade é o seguinte, vamos nos alinhar ou não vamos nos alinhar automaticamente a ninguém? Essa pergunta não será feita, claro que não. Ele quer interpretar os sinais. Qual a tendência da posição brasileira? E o Brasil agarra-se à ideia de ser possível não alinhar-se. Na Guerra Fria não foi. O Brasil dizia-se não alinhado, mas alinhou-se aos Estados Unidos. A Índia dizia-se não alinhada e alinhou-se à União Soviética. O Paquistão aos Estados Unidos. Só a Iugoslávia era, de fato, não alinhada. Só a Iugoslávia de Josip Broz Tito era não alinhada, de fato. Até porque o Tito tinha sido expulso do Comintern pelo Stalin em 49 e a morte do Stalin não mudou isso. Os iugoslavos continuaram sendo chamados de revisionistas, né, pela União Soviética. E eram detestados, o poder iugoslavo era detestado também no Ocidente. Era um país não alinhado, único. Mas agora, o Brasil enxerga, mais do que a possibilidade, a necessidade de não alinhar-se automaticamente, de defender os seus interesses. Não será fácil. Talvez a única dúvida pertinente seja não alinhar-se enquanto for possível. Ronald.